Marcha da Vida é um documentário. Mostra a jornada de milhares de jovens de todo o mundo pelo caminho que milhões de judeus percorreram num passado recente. O produtor desse documentário, Tubaldini Júnior, conversa com o deputado federal Marcelo Itagiba. Hoje nós estamos recebendo Tubaldini Júnior, produtor de um filme muito importante, Marcha da Vida, ou seja, um filme que mostra a todos nós os horrores praticados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tubaldini, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Gostaria que você falasse um pouquinho desse filme importante que você vai lançar ano que vem no circuito nacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é basicamente um documentário, longa-metragem, que acompanha jovens do Brasil, dos Estados Unidos, de Berlim, na chamada Marcha da Vida, efetivamente, que é o quê? É uma manifestação de jovens judeus do mundo todo, se fazem na Polônia, eles se encontram na Polônia e eles refazem o que era conhecido como a Marcha da Morte, entre Auschwitz e Birkenau. E ao refazerem essa Marcha da Morte, com uma maneira de perpetuar a lembrança do Holocausto. E como é que foi para esses jovens? De que idade eram esses jovens? E como é que foi, vamos dizer, entrar, né, com a vida nesses locais da morte para esses jovens? Então, é um processo muito curioso e interessante. A idade média dos jovens é algo como 17 anos, entre 16 e 17 anos. E é curioso observar que antes deles fazerem a viagem, para aqueles jovens o Holocausto é como apenas um registro histórico. Eles viram nos livros da escola e aquilo está lá registrado como algo que aconteceu, passou e foi. Quando eles vão efetivamente e visitam os campos de concentração, existe uma conexão real e eles percebem que isso aconteceu. O avô deles passou por aquilo, o avô de parte deles passou por aquilo efetivamente. Então é essa conexão que torna a marcha um evento extremamente importante, porque ele relembra para nós o absurdo que acabou de acontecer. Você chegou a entrevistar, por exemplo, pessoas aqui no Brasil que estiveram nesses campos e que, por uma sorte do destino, sobreviveram àquelas atrocidades ali praticadas? Sim, sem dúvida. Nós encontramos em São Paulo, no Rio de Janeiro e várias outras cidades, sobreviventes com um número tatuado no braço. E é impressionante isso, né? Você está em São Paulo, no Brooklyn, que é um bairro de classe média, e você vê lá uma senhora que de fato passou por Auschwitz. Ela tem um número, está ali, está provado. O que você registrou nesse filme, né? O que mais te impressionou? Olha, eu não tenho dúvida em dizer que é o campo de concentração de Majdanek. Você sair do Brasil, passar 8 dias, fazer o roteiro de passar pelos campos na Polônia, de passar por toda essa experiência triste e depois ir para Israel. Os alemães, conforme eles foram regredindo na guerra, eles foram destruindo os campos. Mas Majdanek, eles não tiveram tempo de destruir. Então tudo está lá, o forno está lá. Então, ou seja, é algo transtornador e, de certa forma, inegável, né? O que te levou a fazer um filme tão importante quanto esse? Eu produzi uma peça, como te contava antes, chamada Yiddish Mamma Mia, sobre mães judias e mães italianas, e sempre tive conexão com a cultura judaica. Foi um convite, na verdade, de um dramaturgo chamado Márcio Pitliuk, um dramaturgo e publicitário, que inclusive está organizando um projeto maior do que apenas o documentário. É um projeto todo de documentação da marcha, que envolve não só o filme que eu produzi, como também um livro de fotos. Então, através de um convite dele, a gente começou a pesquisar, e percebemos que existia substância suficiente para se realizar um filme sobre isso. Você acredita que esse tipo de filme, esse tipo de conscientização é importante para fazer o registro verdadeiro da história? Segundo, para conectar as pessoas de hoje com as atrocidades que ocorreram? E terceiro, para que se evite que fatos como esse se repitam? Eu acho que é crucial. Em especial no momento que nós vivemos, onde os últimos sobreviventes estão perecendo. Ou seja, daqui para frente não vai ter mais pessoas, não existirão mais pessoas que podem dizer eu passei por aquilo, aquilo de fato existiu. E como a gente bem sabe, existe uma teoria verdadeiramente criminosa, capitaneada até por líderes de Estado, e que se nós não soubermos mostrar para nossas novas gerações e lembrarmos o que aconteceu, a gente corre o risco real disso se repetir. E me diga uma coisa, tem alguma cena onde você consegue linkar diretamente, quer dizer, aqueles jovens que estão presentes com as mortes ali ocorridas? Tem. Tem um momento no filme que é muito singular
em que uma jovem de São Paulo que está fazendo a marcha, ela pega uma pequena velhinha e vai checar a lista e ela encontra o trisavô dela. É uma conexão imediata. E dali é até um ponto de transformação no filme que ela percebe, ela enxerga de forma muito objetiva a conexão dela. E qual, vamos dizer, a grande mensagem que nós podemos passar para as pessoas que querem, vão assistir esse filme? Qual é a grande mensagem que a gente pode passar para elas? A mensagem ela é composta de dois elementos. O primeiro é a gente não esquecer, a gente sempre lembrar o que aconteceu para não deixar repetir. E a segunda mensagem é a gente continuar sonhando. Então, a gente entender que aquilo aconteceu, que aquilo foi um negócio horroroso, tomar cuidado para isso não acontecer novamente, mas, enfim, vamos agora celebrar a vida e fazer as coisas acontecerem. E dessa celebração da vida, vamos dizer, de que forma você sentiu que os jovens que estiveram lá, eles saíram tocados por aquilo que eles viram? É curioso você perguntar isso, porque a primeira fase da marcha é na Polônia e a segunda fase é no Estado de Israel. E é curioso que eles, ao saírem da Polônia, eles percebem que Israel é um grande berço dos judeus, é um grande local de reconciliação, de encontro, é como se fosse um grande porto seguro para toda a comunidade judaica. Então isso é muito poderoso, você vê no filme, eles sofrem, atravessam toda a experiência de visitar os campos e depois vão para Israel, onde tem uma grande celebração, eles se encontram, trocam os contatos todos, né? Porque você imagina, tem gente de mais de 20 países diferentes, que vai desde a África até toda a América. Esse seu filme tem uma direção especial, parece que de alguém que já foi, inclusive, indicado para um Oscar. Quem é essa pessoa? A diretora é a Jessica Sanders, foi nominada a um Oscar por um curta-metragem chamado Sing e venceu um prêmio no Festival de Sundance por um longa chamado After Innocence, um longa também documentário. Ela é uma cineasta jovem e tinha total conexão com a proposta que nós tínhamos, por isso ela foi a nossa opção. Ela é judia americana? Ela é filha de um judeu com uma chinesa, o que também trazia uma coisa plural e universal para o filme. Essa foi mais uma razão. Quem são os patrocinadores que ajudaram a fazer esse filme? Então, nós temos dois patrocinadores principais, que são a TSN e a Duratex. E também como apoiadores temos o Daicoval, a Tecnisa, a Rosset e a Finabank. Queria aproveitar para te solicitar, se você pudesse nos dar uma parte disso tudo que você já fez, para que eu possa exibir esta semana, quando nós vamos ter a visita desse famigerado presidente do Irã, para que eu possa exibir no Congresso Nacional e dessa forma mostrar, né, que de fato essas coisas precisam ficar registradas e que pessoas como essa não podem vir ao Brasil porque negam aquilo que afligiu milhares, milhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós temos que mostrar que o Holocausto existiu e dizer: Holocausto nunca mais. Muito obrigado pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a você. Obrigado.